Então, vamos começar a nossa oficina de sinergia. Hoje o tema que a gente trouxe aqui para vocês é a lealdade sistêmica. Eu, pessoalmente, tenho um apreço por esse tema, porque essa dinâmica, ela é oculta, ela está todo o tempo com a gente, e é muito recente a consciência dessa dinâmica, né? Falar sobre isso, participar de forma cada vez mais consciente dessa lealdade. Então, hoje a gente escolheu esse tema aqui. Eu quero lembrar duas coisas. Primeiro, que lealdade sistêmica acontece o tempo inteiro, na nossa forma de pensar, falar e agir. Ela não é necessariamente nem boa nem ruim, mas é o nosso caminho de aprendizado, né? É o nosso caminho de tarefa, digamos assim. Então, ela é muito importante, a nossa consciência com relação a ela. Há várias formas de abordar esse tema sobre a lealdade. Há muitas disciplinas, técnicas, métodos, né? Hoje a gente vai colocar de forma muito específica aqui a abordagem do processo Synergy, ou seja, o efeito do potencial pleno na nossa lealdade sistêmica, tá? Então é importante a gente fazer. A abordagem do processo Synergy, gente, ela é complementar a qualquer outro método. Ela não bate de frente, não é maior nem menor, ela serve como algo complementar, por ser uma postura de vida, tá? Então é importante esclarecer isso para a gente colocar, né, em que lugar nós estamos com relação a esse tema, tá? Diante da abordagem do processo Synergy, o efeito de se estar em potencial pleno, como isso acontece, o que acontece, o que a gente ganha, né? Como a gente transforma a vida, destino, como a gente caminha através dessa abordagem, tá bom? Então, vamos lá. A Leila e a Kátia querem compartilhar com vocês, e tem mais pessoas aqui que já estão em potencial pleno, né? Que já tem essa experiência direta de potencial pleno. Então, quem está fazendo, quem participa e quiser também contribuir, fique à vontade, tá bom? Quem quer começar? Leila, Kátia? Oi, bom dia. Vou começar, então. Sabe, Cláudia, que eu fiquei pensando, né, os efeitos do potencial pleno na lealdade sistêmica, e nessa postura de trabalho minha como consteladora, o quanto eu ganhei, né? Então, o quanto foi, assim, uma nova postura de vida como um presente também para esse trabalho. Isso ficou, assim, fica cada vez mais claro. Por quê? Porque o diferencial aqui dessa nossa postura é expressar cada vez mais os benefícios e sustentar essa força. Então, é uma questão de ordem mesmo. Eu comecei a pensar, né? A lei do pertencimento. Então, isso é uma lei. E nós temos instintos de obedecer essa lei. Então, como nós obedecemos essa lei perante duas mecânicas que a gente olha aqui? Então, são duas mecânicas, a mecânica, né, do atrito e a mecânica do avanço. Então, perante isso, como que a gente pertence àquilo que nos traz dentro do nosso sistema? Eu vou trazer um exemplo que eu vivi nessa semana, né, que foi assim, um estalo. A gente vive aqui a desidentificação, né, como uma postura de vida, que são os nossos benefícios, e eu percebi, num ato com o meu filho, fui organizar ele para ir para a escola, e eu percebi um movimento brusco dele, eu com ele, né? Fui vestir o uniforme e percebi aquele movimento brusco. Aquilo me fez assim, eu nunca tinha visto que eu agia assim, daquela forma com ele. E ele sempre reclama, e eu não entendi a reclamação. Naquele momento foram instantes que vieram memórias de cuidadores meus que eu não gostava que me trocavam, que me davam um banho, que me trocavam de roupa, porque agiam daquela forma comigo, né? Uma forma mais brutal. E eu vi que aquilo ali em mim era um instinto
Eu não tinha muito como lidar. A partir disso, eu comecei a perceber, como que eu percebi, né? Porque a hora que eu peguei ele, fui vestir a camiseta, eu vi que estava a marca no meu dedo. E eu falei, não, eu não apertei tanto assim. Aí ele, mãe, você me aperta. Então, aí eu falei, nossa, é tão forte, é além da Leila. Então, esse além da Leila é além também de ter consciência, porque eu sempre, né, de todos os meus trabalhos, eu tenho consciência dessa brutalidade, né, desses atos mais fortes dentro do meu sistema. Eu tenho consciência de não ter gostado, né? Já tomei consciência de coisas da minha criança que não gostava, porém, eu ainda agia. E aí, a partir disso, ontem eu fui trocar ele e ele falou assim: mãe, você tá tão leve. Aquilo, eu falei, gente, então realmente é a partir, né? É além de uma tomada de consciência, onde eu vivo esse efeito agora. Porque ali é como se tudo já tivesse resolvido, sabe, Cláudia? Tudo já foi resolvido. Então, quando finalizou, porque a consciência estava instalada, mas eu não percebi, era um instinto mais forte que eu, né? Então, a gente passa a ter uma ordem de nutrir essa força da vida. A partir dessa nutrição, né, eu coloquei até uma ordenzinha aqui, né? Isso passa a ser natural. A naturalidade, né, dessa expressão. Por quê? Porque nós fazemos isso aqui todos os dias. Então, nós ativamos e nutrimos esse potencial pleno. Com o tempo, nós vamos percebendo que cada vez mais nós vamos ter como se fosse mais tempo dentro dessa frequência, né? Essa nutrição maior, e que que a gente ganha como uma sustentação. Essa sustentação durante o nosso dia, esse é o grande efeito, porque é a partir dessa sustentação, além de tomar consciência, mas sustentar, porque no momento que você percebe que você sustenta, vem tudo, vem todas as memórias, como eu contei. Naquele momento, eu falei, opa, essa não é a Leila. Então, tinha todo o efeito, né, que aqui a gente chamou o efeito das variáveis, vinham as vozes, vem a culpa, você foi grosseira, você agrediu, você não sei o quê, vem o medo, eu estou repetindo o padrão, eu estou não sei o quê, não sei o quê. Então, vem tudo no mesmo instante onde você está agindo já de forma diferente. Porque ontem, quando ele me falou, mãe, você está leve, eu ainda não me percebia leve, né? E agora, quando eu for trocar ele, vem tudo, né? Porque além da tomada de consciência, vem tudo. Então, eu fui com mais, né? Mas como é um instinto, eu mesma percebia que tem horas que eu puxava ele. Então, aquela imagem dos fósforos, né? É exatamente isso, porque a gente vem dentro de uma inconsciência repetindo esse padrão, e muitas vezes a gente toma consciência, mas ainda não tem uma sustentação de dar aquele passo para trás e ficar olhando, né? Porque nós vivemos, quando a gente olha, e dentro da sistêmica diz, agora eu não sigo mais você, eu vejo, né? Quando eu vejo, eu olho e sustento esse ver, e esse ver é um efeito em mim, que ele está acontecendo, e um efeito de tudo aquilo que eu vivo. Então, e eu aprendo a viver sobre esse novo efeito. Porque muitas vezes a gente quer não viver esse efeito. Então, eu não quero viver essa brutalidade com o meu filho, né? Mas aquilo é muito mais forte. Quando eu percebo, opa, mas eu não sou isso. A partir disso, eu começo a sustentar. E quando eu tenho esse passo, é aqui o grande diferencial da Synergy. Quando eu dei esse passo, tudo isso já se movimentou. Porque a primeira vez que eu tomei consciência disso foi, acho que há uns 2 anos atrás. E mesmo assim, eu falei, nossa, aqui não sou assim. Eu neguei.
mas eu tomei consciência, né? Quando ele era menor. E da semana passada para cá, eu vi que aquilo realmente alterou. Então, para mim, é isso, né? É a gente sustentar esse passo que nós damos, né? De ver e viver o efeito, que não vai nada sumir de nós, mas vai cada vez mais reduzir aquele efeito antigo que nós tínhamos e nós poder viver esse novo efeito, né? Que agora, dentro desse exemplo que eu dei, o novo efeito é ele mesmo trazer que eu estou mais leve. Que não há como eu, né, trocar e eu perceber, porque o instinto é mais forte do que a Leila. Então, é isso. A gente nutre dentro da ordem o fluxo da vida. E nutrimos esse fluxo, né, perante aquilo que vem espontaneamente. Clareza, desidentificação, né, que é um processo natural desse potencial pleno, daquele conflito que a gente vivia. Sim. Imagina os efeitos para o Emmanuel, né, disso também, como propagação, né, de efeitos aí, de transformação mesmo, de destino, como a gente fala sempre, porque ele já vai ter uma outra informação dentro desse todo, né? E eu acho que se alguém tivesse me dado um feedback desse, eu como mãe, eu teria virado uma onça. A minha agressividade seria ainda maior, né? Como assim? Sim. Você está me insultando, dizendo que eu estou, né? Não estou sendo delicada com ele. Mas quando eu percebi, eu falei, realmente, isso é mais forte do que a Leila como mãe, com tudo como a Leila quer, né? Desejo ser como mãe. Isso é transformador. E ver que a culpa atuava, todo o efeito daquilo, né? Culpa. Nossa! E hoje esse novo efeito que vai se cada vez mais reverberando na leveza até do meu corpo. Sim, é uma força excedente, né, que atuava, né? Muita força excedente para fazer as coisas. Então, é bem bacana esse retorno natural aí. Legal. Obrigada por compartilhar a tua história, Leila, corajosa. Obrigada, viu? Eu tenho muita gratidão de estar aqui. A gente ganha tanto, né? De estar aqui, de estar ativando e nutrindo cada vez mais essa nossa nova postura de vida, que é algo que estava em nós, está em nós. Então, despertar esse novo, reconhecer e sustentar. É isso que a gente faz, né? Sim, permanecer sustentando, é verdade. Você falou de um diferencial bem importante aí. Oi, Kátia. Oi, bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E ouvindo a Leila, vem tantas percepções, né, nessa caminhada aqui dentro do processo Synergy. E como a Leila falou, o que eu percebo um dos maiores diferenciais do processo Synergy, do efeito do potencial pleno, é a sustentação primeiro desse fortalecimento da nossa própria vida, né? E a partir daí, então, a gente começa a ter, a partir desse fortalecimento, a gente começa a ter mais clareza, discernimento, né? Daqueles padrões, das dinâmicas que vão acontecendo no nosso sistema, né? Que estão ali, que fazem parte. E como a Leila falou também, a lealdade, na verdade, ela é uma lei, né? E independente se a gente gosta ou não gosta dela, ela permeia, ela está ali, né? Então, assim, o que eu percebo, e um grande benefício internamente para mim, no sentido de que, independentemente do que acontece, independentemente do que o meu sistema está trabalhando, está no sentido de vir, né, situações, dinâmicas, jogos, cada vez mais e de forma espontânea, eu também vou ficando em paz internamente com isso, sabe? Em paz com as escolhas do meu sistema, com aquilo que vai acontecendo. E vou, então, tendo posse, responsabilidade e propriedade das minhas escolhas, das minhas decisões diante de, né?
E a partir desse fortalecimento, então, eu consigo ter um resgate de livre-arbítrio para ir fazendo diferente, né? A gente fala tanto fazer diferente dentro da sistêmica, né? Mas aqui realmente há esse resgate de livre-arbítrio de fazer diferente. E a partir daí, então, inclusive, a gente pode fazer, pode haver uma transformação de destino a partir da nossa atitude, do nosso comportamento, né? Como a Leila falou de Emanuel, eu trouxe exemplo do Emanuel, eu trago o exemplo do Pietro também. Aconteceu algo similar, né, no sentido de, ele já vinha me mostrando, porque eu acho que o filho é um grande espelho para nós, e está nos espelhando sempre, né? Então, ele vinha me mostrando algumas atitudes, e em determinado momento, na semana passada também aconteceu isso. Ele estava com fome, ou estava cansado, com sono, enfim, né, dependendo de várias dinâmicas aí que podem ter surgido isso. E aí ele veio e me deu um tapa, né? Tá com 1 ano e meio, então tá nesse momento agora, assim. E eu dizendo, não, Pietro, explicando. E ele veio e me deu outro tapa. E aquilo surgiu dentro de mim, uma agressividade, assim, eu tive uma vontade de pegar ele e chacoalhar, e aquilo foi em 2, 3 segundos. Mas eu não fiz isso. Mas internamente me veio tudo isso, essa dinâmica, essa mecânica de ter clareza, né, da minha própria agressividade, talvez da minha criança ferida naquele momento. E aí, a partir daí, por 1 milésimo de segundo, não agredir, ou não chacoalhar, ou não apertar ele, ou não ser agressiva com ele, né? E tomar consciência daquilo ali, e a partir daquilo ali tomar uma decisão diferente, né? Conversar, acalmar, mudar o foco. Então, o que eu percebo, e a partir disso, isso é um exemplo, né, entre outros tantos que a gente pode compartilhar, e pode ficar dias aqui conversando, né? Mas a partir daí é um exemplo que mostra exatamente o processo, né? O que acontece aqui, essa sustentação, porque não basta a gente só tomar consciência também, né? E muitas vezes a gente tem consciência e não consegue mudar o padrão, não consegue fazer diferente, não mudar o padrão, mas fazer diferente, tomar uma atitude diferente, porque a lealdade, na maior parte das vezes, ela está a nível inconsciente, a gente não tem muita clareza ali de qual é as dinâmicas que tá acontecendo, né? Então, a partir disso, eu percebo que naturalmente eu também vou mudando. E eu mudando, como a Leila falou, dos fósforos, aquela imagem ali dos fósforos é muito significativa para mim, porque eu permaneço exatamente sendo, fazendo parte ali do sistema, então eu faço parte, continuo fazendo, né? Mas eu posso fazer escolhas diferentes, independente do que está acontecendo, né? Independente do que o sistema traz. Eu começo a ter esse fortalecimento interno, então, esse resgate de livre-arbítrio, para daí poder fazer diferente, tendo atitudes talvez diferentes, eu posso, então, dar a oportunidade do destino ser transformado, né? As gerações futuras podem agir de um formato diferente daquele que vem até então acontecendo a nível inconsciente muitas vezes. Acho que era isso a minha colaboração hoje, Cláudia. Maravilhoso, tá correto. Dá condição mesmo. Alguém mais aqui quer contribuir? Quero falar um pouquinho sobre eu, como consteladora que fui, né, não trabalho, não uso mais essa ferramenta, mas a minha essência sistêmica, ela vibra. Então, o que eu vejo de diferencial no potencial pleno, em estar nesse lugar, é que a grande sacada é a abordagem frequencial. A abordagem através de frequência, você vai para o teu lugar, independente da condição que você está, independente do que está atuando. A abordagem frequencial te dá essa oportunidade, porque é frequência, então o que você pensa, essas coisas todas ficam em segundo plano por conta da frequência. Então, naturalmente, você vai para o teu lugar. E
vai começar a trabalhar os impedimentos que são o que a Leila e a Kátia comentaram. Aquilo que te impede de sustentar e permanecer no teu lugar diante dos sistemas, começa a se desvelar. E você tem força para fazer essa sustentação, né? Principalmente por conta da rede colaborativa, tá, gente? Aqui, para a abordagem do processo Synergy, a rede colaborativa é muito importante. E todos que estão aqui já sabem disso, né? Porque a lealdade também tem sua força, né? Então, sustentar o potencial pleno requer o apoio da rede. É importante esclarecer isso também. Então, a gente estar nesse lugar de potencial pleno, e acho que tanto a Kátia quanto a Leila, elas se complementaram aí na explicação, achei bem bacana, cada uma da sua forma, é sustentar esse nosso lugar, o ser único que nós somos. E, naturalmente, estar em potencial pleno é a forma mais bonita da gente respeitar o nosso sistema. Porque quando você dá essa força de avanço, né, acho que as duas falaram, uma pequena força de avanço, que aquele fósforo mostra bem, né, é uma pequena força de avanço. Essa força que você dá e que você tem, move todo o sistema de forma espontânea. E não é você que está movendo, só a tua decisão de avançar internamente move tudo. É a tua forma de participar. Então, e a gente percebe, quem trabalha com a sistêmica, a coisa mais difícil é a pessoa ter essa força interna, de poder avançar diante de, né? E o potencial pleno dá essa condição de forma espontânea. Agora, o gerir também é importante, né? Porque aí vai ter o resgate de livre-arbítrio, como a Kátia falou. Aí vai ter uma parte do trajeto que depende da gente, né? A gente vai ter que participar aí com a escolha de livre-arbítrio, que é super importante, né? Tomar decisões, fazer escolhas, e aí cabe a nós, cada um aí, como quer participar. Alguém mais quer contribuir? Eu quero compartilhar com vocês um efeito que eu acho super bacana aqui dentro, que é dizer não. Eu vejo muitas pessoas aqui falando, cara, eu não conseguia dizer não para fulano, para ciclano. Hoje, eu tenho um apreço por mim, eu vejo que estar em potencial pleno traz esse autocuidado de uma forma muito diferente. A pessoa consegue falar não, consegue falar às vezes sim para algo que estava falando não, né? Então eu acho bem bacana esse efeito do potencial pleno, porque acontece comigo isso, e eu vejo aqui muitas pessoas falando nessa direção também. Sim, Thaís, bom dia. Bom dia. Ouvindo vocês falarem, a complementação que você fez, me veio algo assim. Quando a gente tem uma atitude, no caso agressiva, por exemplo, que as meninas trouxeram, isso eclode, né? Não é que seja mais fácil, mas eu acho que é mais perceptível. Eu, por exemplo, eu tinha algo que a humanidade ama, que é ajudar o outro. Nossa, Thaís é uma pessoa que você precisar, não precisa nem pedir. Ela vai e faz. E a partir do momento que eu entrei na Synergy e começou essa mudança de frequência, esse desenvolvimento do potencial pleno, eu pude compreender que isso é lealdade sistêmica. Na minha família, 80% das pessoas são assim, né? E eu comecei a perceber em algumas situações, e através da frequência, porque dificilmente alguém que está fora ia chegar e dizer para mim, Thaís, isso que você está fazendo é ruim. No sentido de ajudar uma pessoa. E eu fui percebendo o quanto eu me intrometia naquele destino, naquela postura, e as consequências que isso traziam para mim. Porque é uma quebra de ordem, né? A gente vive causa, consequência, causa, consequência. Não tem como fugir disso, né? E com essa postura, com essa lealdade que eu trazia, eu vivia interferindo o tempo todo. E à medida que eu fui fortalecendo, eu fui conseguindo me desvencilhar quase que totalmente disso.
Porque antes, com a frequência não como deveria estar, eu tinha muita culpa. E aquilo me consumia. E a partir do momento que eu estava fortalecida com o meu potencial pleno, eu fui conseguindo fazer um afastamento sem ser corroída por essa culpa. E hoje eu posso ver as consequências dessa atitude, o tanto que é melhor para a própria pessoa. E para mim também, né? Parar de interferir, parar de achar, de trazer consequências para mim que não precisa mais. Então, a minha contribuição é essa, foi o que me veio hoje ouvindo vocês falarem. Uma mudança de comportamento bem importante, com efeitos importantes, né, Thaís? Sim, nossa, muito, muito. Sim. Você trouxe agora a culpa, que é outra coisa que eu acho fantástica aí do efeito do potencial pleno na lealdade. Ir além da culpa, né? A gente tem força interna para fazer esse movimento de ir além, porque a culpa é um balizador dessa lealdade. Sim, Kátia? A Thaís me trouxe essa consciência também, quando você falou desse dizer não. Isso também eu percebo que é um dos grandes benefícios desse posicionamento, e esse dizer não primeiro, num primeiro momento, para mim, até era como uma forma reativa. E no passar do tempo, aqui dentro da Synergy, eu percebo, assim, que foi achando o seu lugar também. Mas o posicionamento também, além do dizer não, ou do dizer sim, um posicionamento interno também daquilo que, o meu querer, né, que ele também tem o seu valor. E aí, então, o que eu percebo é uma liberação da culpa, e veio muito da oficina da culpa crônica, né, veio uma leveza maior, a culpa também, ela vai naturalmente diminuindo de tamanho, digamos assim, né, e achando um lugar ali. E esse dizer não é muito importante, eu percebo isso, o dizer não ou dizer o sim, quando também precisa ser dito, né, assumir uma responsabilidade, mas esse posicionamento interno do meu querer também, né, muitas vezes eu não conseguia identificar, inclusive, o que eu quero. Muitas vezes estava no querer dos outros, de terceiros, né? Então, esse resgate é bem, bem significativo também. Verdade. Sim, Thaís. E ainda dentro do tema, né, e o que isso trouxe para a minha vida profissional, porque eu também sou consteladora, então, tomada por essa ideia anterior, por essa lealdade, o quanto também no meu trabalho de constelação, ao trabalhar lealdades, eu alimentava X ou Y. Então, a partir do momento que eu pude ver, eu acho que a verdade nua e crua do que é lealdade mesmo, sabe? E poder desenvolver o meu trabalho como consteladora de uma outra forma, né? E não preciso criticar, não é isso, mas proporcionar oportunidade para o outro também perceber o que é essa lealdade, e de uma forma positiva, né? Porque não preciso rechaçar, eu posso acolher sem, contudo, entrar e repetir esse padrão. Essa foi a contribuição para o meu profissional. Sim, com certeza. A postura, ela vai refletir em todas as atividades que a gente tem. É uma postura, né? Dar condições para esse avanço, né? Estar em potencial pleno e dar condições para avançar diante daquilo, é um diferencial muito grande dentro da experiência do processo Synergy. E é libertador, gente. E assim, repetir padrão não resolve, sabe? A gente continua fazendo mais do mesmo, não há solução, não há como o sistema resolver enquanto você ainda estiver repetindo de forma inconsciente. Então, trazer à luz, desvelar, resolver, dar condições para o teu sistema fazer isso, e de forma permanente, e com resgate de livre-arbítrio, é um diferencial tremendo, tremendo, e parte de você, dentro de cada um, esse movimento.
né? E aí depois se percebe no todo. Mas parte de cada um essa decisão de começar aqui dentro. Então, isso é muito importante, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade bem grande aí de despertar nessa direção, com todo respeito ao nosso sistema, com tudo aquilo que aconteceu, né? A lealdade sistêmica, eu acho um outro ponto importante aqui, que são os traumas sistêmicos, e quanto nós somos leais a esses traumas ainda. Essa é uma questão muito importante, porque para deixar, né, ter um pouco de espaço de livre-arbítrio diante dessa influência, dessa lealdade, precisa de muita força interna. Esse movimento que o Fósforo fez lá no videozinho, de poder só sair daquele... Isso requer muita sinergia interna, força para poder fazer isso. Sem precisar brigar com nada, sem precisar rejeitar, querer excluir alguma coisa, querer ser diferente de algo do sistema. É só um movimento interno de avanço. E as coisas se movimentam em outra direção e sentido. Então, imagine a importância disso. Eu quero agradecer a Leila, a Kátia, a Thaís, que hoje colocaram de forma tão bonita a história de cada uma e expressaram aqui o diferencial, né, de se estar em potencial pleno. Quero agradecer a presença de todos, tem pessoas aqui que a gente nem conhece, né, que ainda não conhecem o processo, vão ser bem-vindas para conhecer, e a presença de todos. Tá bom, gente? Vamos continuar o nosso dia, então. São todos muito bem-vindos para conhecer aqui o processo Synergy, ok? Obrigada, gente. Alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Obrigada, Márcia. Ok, então, bom dia, gente.